perfil para ingresso na carreira, que não tem nada a ver. Fala, doutora! Boa noite, tudo Boa bom? noite. Você E tá aí, bem? capitão? Bem, graças a Deus, na paz. E Isso é muito vocês? bem. Eu fui fazendo um preâmbulozinho, mais ou Escutei menos, uma só dando parte. para eles, porque muita gente pode confundir o tema com o perfil psicológico para ingressar na carreira, e não é isso. Eu Sim, falo e já estou muito. escutando algumas perguntas, né, em relação ao psicotécnico, inclusive. Então, eu não entro, né, nessa questão, principalmente para evitar modelagem e outras coisas. Sim, Mas principalmente porque o assunto da nossa live, do autocontrole em ocorrências policiais ou em situações extremas, só é possível você fazer uma análise tanto preventiva como mediadora disso, se você já vivenciou isso. Em algumas ocorrências de troca de tiro que eu já participei, a gente precisa fazer um trabalho psicológico depois disso, né? E essa avaliação, conversando com alguns psicólogos que eu tive a oportunidade de ser amigo hoje, eles conseguiram me mostrar a grande diferença de você analisar uma pessoa que passou por uma situação de estresse policial, para avaliar se ela tem condições de continuar no serviço policial e de que maneira aquele estresse impactou para ela, e a diferença disso para aquele que ingressa. Como eu acabei de falar, a gente sim. vai ter a maioria dos policiais que vão ficar hoje 35 anos e não vão dar um tiro em ocorrência. Não vão ver uma ocorrência com uma criança sendo violentada, não vai ver uma ocorrência com, sei lá, animais dilacerados, não vai ver uma ocorrência com um idoso estuprado, como eu já vi, que são ocorrências que você vê em filme, que você ouve falar na história, né, na época que estava na escola, mas uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você chegar às 3 horas da manhã e ver uma criança de 3 anos estuprada, com um ano sangrando, sabe? Falando, tio, o que aconteceu comigo, tio? É totalmente diferente. Passar por essa experiência, você falar é uma coisa, você vivenciar é outra totalmente diferente. Então, assim, o que eu volto a falar, e isso eu consegui perceber quando, já na carreira, alguns policiais que em situações extremas, que às vezes você tinha ele como uma referência, e eu falo isso para muita gente que fala, poxa, capitão, eu sou franzino, ou eu sou um pouquinho gordinho, poxa, mas eu não sou aquele cara atleta, o bodybuilder, o crossfiteiro. Eu tenho uma convicção comigo que um bom policial, ele tem que ter duas qualidades, inteligência, né? E ele tem que ter atitude. Então, parar desse conceito que tem que ser o cara que pula o muro, que rasteja, tudo isso qualquer um pode conseguir, basta treinar. Agora, a sua atitude, a sua capacidade emocional de decidir com sabedoria no tempo certo e com um preparo anterior, isso sim é uma característica que tem que ser muito sua, muito peculiar. Conheci vários policiais gordinhos, policiais franzinos, que na hora do tiroteio tiveram boas atitudes. E já conheci Uhum. policiais bodybuilder, pula muro, rasteja, levanta 200 quilos, corre, 5 quilômetros em 12 minutos. Na hora do tiroteio, entrou em choque, mão treme, olho perdido. Você fica, acorda, Entra em velho. banzo. Entendeu? Então, assim, eu fiz esse preâmbulo na live para explicar a Tá, diferença. Uma coisa é o perfil para entrar, outra coisa é o autocontrole e a ocorrência policial. E agora é com a sim. senhora. Tá, vamos lá. Se der tempo, no final ou uma outra live a gente fala de psicotécnico, mas só uma pontuação, eu já gostei do seu discurso porque você falou assim, capitão. Eu não gosto de falar muito disso porque já faz uma modelagem. Né? Eu sou psicóloga credenciada pela Polícia Federal para avaliação psicológica para psicotécnico e eu condeno piamente qualquer tipo de treino para psicotécnico e teste de personalidade. Eu acho que isso você desqualifica um instrumento científico, né, sem contar que, pela minha prática em tropas especializadas aqui do DF, sempre, assim, não estou falando que todo mundo que entra com mandato de segurança dá problema, mas a maior parte de quem deu problema dentro de tropa especializada, ela entrou através de mandato de segurança e deu problema desde o curso de formação. Né? Então, você sabe isso melhor do que eu na prática. Né? Agora, como eu conheço também policiais fantásticos que nunca deram nenhum problema e entraram com mandato de segurança. Então, assim, não tem uma regra, mas de fato é um funil. E o psicotécnico ele vem com a tentativa de tirar realmente quem não tem um perfil. Outro momento a gente pode fazer uma live também sobre perfil, que é uma coisa que
infelizmente, tem muita gente aí, é uma questão cultural, de senso comum, de conceitos errados, que pensa que qualquer um pode ser policial, e não é qualquer um que pode ser policial, e principalmente, ser policial no Brasil, gente, não é ser da SWAT dos Estados Unidos, não é aquele filme que o cara tá todo, né, de Robocop, que vai entrar pela janela com o helicóptero, que vai dar tudo certo, tem o armamento perfeito, a corporação é né, perfeitinha. O capitão sabe isso melhor do que eu. Quem trabalha em tropa especializada no Brasil rala muito e sente na pele, né, a falta de apoio em vários sentidos, às vezes do comando, às vezes do governo, às vezes da própria população, que é uma coisa que de uns anos para cá, graças a Deus, e com a mudança de governo tem mudado um pouco, mas que uns anos atrás a gente, vocês, né, quando eu coloco a gente, porque eu gosto tanto de vocês da segurança pública que eu já me incluía, mas no sentido de a gente tinha uma perseguição com os policiais muito ferrenha, da população em si, né, por achar que era o malvado da história. E deixar bem claro que assim, eu sou psicóloga, sou pedagoga, moro em Brasília, que é um dos maiores centros, né, de divisão política do Brasil, mas eu gosto sempre de deixar isso bem claro, que vocês podem criticar à vontade, não tenho problema nenhum de falar de posicionamento político nesse sentido, porque quando a gente fala de segurança pública, é muito difícil você não ter um viés, né, sobre isso. Sou filha de militar, meu pai é coronel do Exército, então a história com o militarismo faz parte da minha construção. Trabalho com tropas especializadas aqui no DF, tenho alguns pacientes que são policiais, operacionais principalmente. Então, o que eu vou compartilhar com vocês essa noite é um pouquinho dessa minha experiência, né, com o BP Shop, Patamo, PM, o CFO, CFP aqui da PMDF, DPEM, bombeiros. Eu quero deixar vocês muito à vontade, eu não vou conseguir falar e acompanhar as perguntas, mas se for surgindo perguntas, capitão, você pode me cortar e a gente responde, tá? E falando um pouquinho o que você comentou, né, de policial operacional, eu acho interessante a gente sempre pontuar, não desqualificando de forma alguma o policial administrativo. Ele tem a sua importância gigantesca dentro de uma corporação, dentro de um batalhão, dentro da segurança pública, mas quando a gente fala principalmente em autocontrole em situações de risco, a gente está falando daquele cara que está na linha de frente. É aquele que quando todo mundo está correndo para fugir, ele está indo à frente do perigo. Então, principalmente essa questão de saúde mental, de autocontrole, hoje a nossa fala vai estar sendo direcionada para você, que tem um sonho de ser operacional, e vocês, policiais, agentes da segurança pública, que trabalham nessa linha de frente. Então, quando a gente fala de autocontrole, remetendo agora a fala do capitão, ele falou assim, uma coisa é psicotécnico para entrar, outra coisa é um psicotécnico quando você já é da carreira e está querendo ingressar em alguma tropa especializada, né? É fato que se você entrar hoje para PM, ou se eu fizer, né, um psicotécnico, eu vou ter alguns traços de personalidade. Daqui a 5 anos, depois que eu estiver nativa na rua, certeza que algumas porcentagens do meu teste de personalidade eles vão alterar. Porque personalidade não é uma coisa imutável, né? Aquela síndrome de Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, isso não existe, né? Principalmente você que é colocado em situações de estresse constantemente. Tem algumas situações que a gente vivencia, que a gente visualiza, que a gente passa, que não tem como sair da mesma forma, como essas que o capitão ilustrou. Você vê uma criança que foi molestada, você vê uma idosa que foi espancada, você vê um cara que está abusando sexualmente de uma criança que indefesa. É impossível algumas questões internas suas não virem à tona. E se você não tiver um autocontrole, isso vai te dominar a tal ponto que você vai ver coisas só ruins, você vai ser sempre estar em contextos de estresse e você vai começar a vivenciar, que é uma grande questão do adoecimento mental do policial é essa. Quando ele tira a farda, ele não consegue descansar, ele não consegue desligar, né? E a gente sempre fala que o policial ele não tem descanso. Né, onde ele for, ele é o policial. Ele leva o distintivo, provavelmente leva a arma de fogo. Eu conheço pouquíssimos policiais que não andam armados por opção. A maioria tem aquele lema: é melhor viver uma vida inteira e não precisar do que precisar uma vez e não ter. Né, então, isso tudo você fica em constante alerta, adrenalina constante, e acaba que você não consegue desligar. E esse não desligar faz você adoecer emocionalmente, no sentido de você estar constantemente nesse estímulo de estresse. Né? Então, aí você está num momento de estresse. Chega em casa, tem uma mulher que briga, né, ou não, tem outros problemas, os boletos que não estão sendo pagos, os filhos que estão dando dificuldade, enfim, problemas que todos nós temos.
mas você já tem um contexto de muito estresse, você vai para um lugar que tem mais estresse, e no outro dia você está num momento de estresse de novo. E quando você vê, você está dando PT em ocorrência que não deveria dar, né? Começa a ter os excessos, por isso que é tão importante o policial preventivamente cuidar. Não adianta nada ter o corpo, igual o shape que o capitão falou assim, que ser o cara mais robocop, musculoso, jiu-jitsu, Krav Maga e tudo, e o básico, que é emocionalmente, ele é igual um menino, chorão, birrento, mimado, né? Então, e quando eu falo isso, as mulheres também. Emocionalmente, você precisa construir esse amadurecimento. E isso acontece principalmente no contexto de curso de formação, especialização e mais ainda, na rua, né? O capitão sabe que tem o curso que for de formação e de especialização, mas você aprende mesmo é na batalha, na linha de frente, na hora do troca do tiro.